Em nome do Sr. Presidente do Conselho de Parceiros da UTIS, declaro aberta a cerimónia oficial de início do ano letivo 2013-2014. Vamos iniciar este ano letivo com a tocata de cavaquinhos da UTIS, dirigida pelo Sr. José Joaquim Ferreira dos Santos. Dos Santos. Boa tarde a todos. A sala não está cheia. O que é que será? As pessoas desanimadas, não sei. Bom, isto é trabalho de um dia por semana. Vamos entretendo a tocar, vamos conversando sobre o dia a dia, daquilo que nos afeta e do que nos liga também. E esperemos efetivamente que a gente continue nesta pedalada até quando pudermos, não é? Eu estou-me lembrado da Cristina. A Cristina Jorge disse: vocês estão com todos em pé. Epá, isto em pé já não pode ser assim, porque a Batilita já tem um conselho médico que tem de ficar sentada. Eu já estou a treinar pessoal para ficar deitado. Porque o nosso destino é esse, pá. Isto aqui já não melhora mais. Isto aqui tem tendência sempre a atingirmos um pico de forma, agora daqui agora assim cá para baixo. Porque uma vez se disse que, em princípio, futuramente será tudo sentado, nada em pé. Cantamos uma bela canção do Vitorino, com a Anjo Nosso, e agora vamos até uma canção do Alto Alentejo que nós gostamos muito. Estão aqui alentejanos também. Senhora Cegonha. Bye.
Nós faltam-nos 3 elementos que eu quero deixar aqui um abraço. Nós queremos deixar um abraço de amizade. 2 estão doentes e outra penso que terá ido a Lisboa ou qualquer coisa relacionada com a saúde. E logo por azar são os 3 melhores elementos que nos falham. Agora aqui há uma coisa com o estilo, vocês desculpem. Portanto, um beijinho, um abraço à Fernanda Romeira, à Maria Messejana, mais conhecida por Micá, e a nossa amiga Alexandra Cardoso, Isabel Cardoso, desculpe, que também já está ausente há um tempo por motivos de saúde. Esta canção que a gente vai tocar de seguida, e vamos terminar, porque outros seguem, também temos de ouvir os companheiros do protocolo que vão realmente iniciar o nosso ano letivo, se bem que as aulas já tenham começado, não é? Vamos mostrar a potencialidade destes pequeninos instrumentos, já têm 4 cordinhas, têm de tocar muito afinadinhos, porque todas as 4 cordinhas fazem falta, né? Se uma realmente for ao ar, se for uma corda que a gente chama de sol, está tudo estragado. Então vamos cantar de Trás dos Montes a Laurindinha. Depois se quiserem outra, digam, está bem? Eu esqueci de fazer uma coisa, mas pronto. Oh, Laurindinha. Não batam palmas, senão fica muito fastidioso, mas vou-vos apresentar os nossos amigos todos. Atrás, à vossa esquerda, João Mariano, Otília, José Alberto, Pascoalinho, a Leonor, Zé Adriano, Zé Mário, Joana Aves, a Rita, estas 2 vocalistas espetaculares, a Jacinta e a Matilde, as minhas companheiras que me ajudam bastante, a Tilita, a Isabel, Baeta, a Florinda, Idalina, a Alexandrina, Maria Aurora, Maria dos Anjos e termino com a Conceição de Casa Nova. E vamos pedir vocês. Estamos no Ribatejo, temos de transportar, embora o cavaquinho não seja bem um instrumento para canções ribatejanas, isto é mais para canções nortenhas, onde a gente tem a pouco e pouco tem introduzido o cavaquinho em todas as melodias. E esta é prova evidente que se consegue, este pequeno instrumento consegue chegar a um largo leque de canções populares portuguesas. Estamos no Ribatejo, vamos cantar o Vira de João Albuquerque.
vai usar a palavra a coordenadora do Conselho Científico Pedagógico, Maria João Silva. Boa tarde, obrigada. Perdoem-me se este ano não vou respeitar as regras protocolares habituais nestas ocasiões. Gostava de me dirigir em primeiro lugar aos alunos que pela primeira vez frequentam a nossa universidade. Sejam bem-vindos. Permitam-me então falar-vos um pouco do que é este projeto UTIS. E isto porque há muita gente que, frequentando a UTIS, não sabe qual é o projeto. Ele resulta de uma parceria realizada entre a Câmara Municipal de Santarém, representada pelo seu presidente, Dr. Ricardo Gonçalves, e que ocupará a presidência do Conselho de Parceiros durante o corrente ano letivo. A Santa Casa da Misericórdia de Santarém, aqui representada pela sua diretora, Dra. Maria José Casaca, em substituição do Sr. Provedor, Engenheiro Mário Rebelo, que deteve a presidência até à presente data. E pela Junta de Freguesia de Marvila, ou por outra, ex-Junta de Freguesia de Marvila, agora União das Freguesias de Santarém, e depois o resto do nome muito comprido. Aqui representada pelo Sr. Carlos Marçal. Esta universidade foi criada com o objetivo de proporcionar aos séniores da nossa comunidade um envelhecimento ativo num espaço de saber, convívio e partilha com base no princípio do voluntariado. E não esqueçam bem do voluntariado. Dirijo-me agora aos nossos professores que voluntariamente, reafirmo, nos enriquecem com os seus conhecimentos, iniciativas, entusiasmo e disponibilidade, sem os quais este projeto não existiria. Para eles, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Resta-me agora agradecer a presença do Padre Feitor Pinto, que conosco vai partilhar o seu saber e experiência abordando o tema Ser Cidadão Ativo. Iniciamos agora um ano letivo e não posso deixar de referir que no ano que findou foram ultrapassadas diversas necessidades que a UTIS vinha revelando, apesar da contrariedade do assalto de que fomos vítimas no final deste verão. Agradecemos, portanto, a compreensão e sintonia da Presidência da Santa Casa da Misericórdia com as dificuldades da nossa universidade. Uma palavra muito especial para a Dra. Maria José, que também soube articular o diálogo entre a UTIS e a Presidência do Conselho de Parceiros. A Universidade da Terceira Idade de Santarém, com os seus 333 alunos, isto é uma amostra pelos vistos, 57 colaboradores e 77 turmas, tem hoje um papel reconhecido não só para aqueles que a frequentam, como pela comunidade onde ela se insere. Este estatuto dá-nos muito orgulho pelo trabalho que realizamos, mas também aumenta a nossa responsabilidade de não defraudarmos todos aqueles que em nós confiam. Vamos, por isso, começar um ano com entusiasmo e convicção que este foi e é um projeto vencedor. Para tal, esperamos poder contar com a boa vontade e o bom envolvimento da Câmara Municipal de Santarém, estou a olhar para si, Sr. Doutor, que agora assume a presidência, bem como continuar a contar com os nossos professores e alunos. A UTIS será sempre o que todos nós quisermos. Bem-ajam e bom ano letivo. Vai agora usar a palavra o Presidente da Junta da União das Freguesias de Santarém, Carlos Marçal.
boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dra. Maria José Casaca, Dr. Pinto, obrigado pela sua presença, por se ter disponibilizado a estar connosco. Maria João Silva, coordenadora científico-pedagógica, caros professores, alunos, principalmente os alunos que agora chegam à universidade. Não sei se já fizeram muitas patifarias, porque os calores normalmente têm que passar por uma série de atividades que não são curriculares, não são bem curriculares, são extracurriculares, mas fazem parte também da vossa chegada a esta universidade. Só duas palavras até porque não quero roubar o espaço-tempo ao Dr. Feitor Pinto, que estou muito entusiasmado e estou à espera de ouvir. Só duas palavras. Agradecer fortemente aos professores, porque a troco de nada continuam connosco e deles depende o bom êxito da vossa passagem mais um ano nesta nossa universidade que todos nós amamos. Eu, nesta altura, como Presidente da União de Freguesias da cidade de Santarém, e se eu quiser dizer o resto de João que quis dizer, Santarém Marvila, Santarém Santiria da Ribeira de Santarém, Santarém São Nicolau, Santarém São Salvador. Portanto, isto é um nome, como vocês veem, que nós para fazermos um selo branco, temos que arranjar um selo do tamanho do mundo. Portanto, quero dizer-vos também, aproveito agora para vos dizer que ontem esteve reunida a Assembleia da nova União de Freguesias e uma das deliberações que tomou foi que a sede ficará nas antigas instalações da Freguesia de Marvila. Isto porque queremos rentabilizar as nossas instalações e não estamos em maneira de gastar dinheiro, portanto, é nas instalações de Marvila que nós vamos ficar. Portanto, daqui para o futuro, era Marvila que estava convosco, neste momento estão as quatro connosco, com a UTIS. Obrigado, uma boa tarde, um bom ano, muitas felicidades para todos. Segue-se a intervenção do representante do Presidente cessante do Conselho de Parceiros da UTIS e Diretora-Geral da Santa Casa de Misericórdia de Santarém, Dra. Maria José Casaca. Muito boa tarde a todos e a todas. Estou aqui em representação do Provedor da Misericórdia de Santarém, que por razões pessoais não lhe é possível aqui estar, mas não deixou de enviar a todos vós um abraço reconhecido de amizade. Este último ano serviu sobretudo para isto, para consolidar esta amizade entre todos. Aproveito também este momento para dar as boas-vindas àqueles que pela primeira vez se juntam àquilo que é a grande família da UTIS. Mais do que tudo, e falar destes que vêm pela primeira vez, estas pessoas que se vêm juntar a nós que já cá estamos, significa a valorização daquilo que tem sido o projeto UTIS e que nós já ouvimos aqui falar. Esta UTIS tem um propósito fundamental, que é o da promoção da aprendizagem ao longo da vida, o reconhecimento da importância dessa mesma aprendizagem, mas também o reforço de uma cidadania cada vez mais participativa. Este ano, o que deseja a Misericórdia de Santarém, cuja representação eu aqui estou hoje, é que este seja o princípio de uma longa caminhada para aqueles que vêm de novo e a continuação dessa caminhada para os que já estão. Bem-vindos e bem-ajam por aquilo que fazem pela nossa cidade e pelo saber dessa mesma cidade. Muito obrigada. Seguidamente vai tomar a palavra o Presidente do Conselho de Parceiros da UTIS e Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos.
desta sala. Eu começo a cumprimentar o nosso convidado, o Monsenhor Feitor Pinto. É com muita honra que o temos nesta abertura do ano letivo da UTIS e estamos todos muito ansiosos pela sua ação de sapiência. Cumprimento também os outros colegas da mesa, o nosso querido amigo Carlos Marçal, futuro Presidente. Isto realmente vemos num processo eleitoral, mas aqui não há eleições, é uma coisa mais democrática que eu já vi. Todos os anos nos sucedemos e sempre com o mesmo carinho, trabalhando na mesma perspectiva, e que é muito importante. É um ano agora o município de Santarém, no próximo ano será a junta, eu digo a União das Freguesias da cidade, para não dizer todo aquele tamanho de união e de freguesias que são. Também cumprimentar a doutora Maria José, em representação do Sr. Provedor, dizer que o Sr. Provedor fez ontem anos e hoje tinha o aniversário do seu filho. Esta é a razão, ou seja, acho que podemos dizer que o seu filho fazia anos, o Sr. Provedor fez questão de estar nos anos, como é natural, do seu filho hoje, e portanto, e pedimos para a doutora Maria José para dizer que estaria ausente. Eu acho que o motivo não é um motivo mais que justificativo àquilo de dizer. Também a nossa querida a diretora pedagógica, Maria João, agradecer todo o trabalho que tem feito ao longo dos últimos anos. E os últimos anos é uma década. Nós hoje na reunião apercebemos que faz 10 anos, eu não estou enganado. A UTIS, sim, eu não. Não, eu queria 10 anos. Não, trabalho. Queria 10 anos, mas também não se nota. Dizer que, portanto, uma década, serão muitos mais os anos que vamos trabalhar em conjunto. Eu estava aqui a pensar, daqui a 6 anos vamos estar a festejar os 100 anos do nosso amigo Silvestre, portanto agora é uma grande festa, portanto será o aluno mais novo e todos cá estaremos, certeza, nessa data. Como já foi dito, a UTIS é uma grande família, é uma família. Permitam-me dizer-vos uma coisa, costuma-se dizer que quando se entra na terceira idade, e o UTIS de terceira idade, nós costumamos dizer que entra-se no outono da vida, mas eu acho que o que vemos aqui é também uma alteração climatérica, permitam-me isto. Porquê? Porque eu acho que vocês entraram foi na primavera da vida, porque realmente a alegria que transmitem, e muitas vezes quando assisto aos vossos espetáculos e outras pessoas, por vezes vimos um pouco cansados do dia-a-dia, da câmara, disto e daquilo, e a alegria que têm, que colocam nos vossos espetáculos, em tudo o que fazem, realmente é contagiante. Eu quero-vos agradecer isso em nome do município de Santarém, porque realmente se há um envelhecimento ativo, o Ministério da Seriedade é a prova que ele existe, que é feito em comunhão uns com os outros, e o Sr. Padre sabe o que é que a palavra comunhão quer dizer, e realmente é um orgulho para o município de Santarém fazer parte desta união de parceiros. São três parceiros, mas que têm, como ainda há pouco falávamos, 333 alunos, 77 turmas e 48 professores. Portanto, é muita gente que está a fazer com que a Universidade da Seriedade continue a crescer, e muito obrigado a todos, e nós continuamos, apesar das dificuldades, como dizia o nosso querido amigo Marçal, que vamos continuar sempre, e contem com o município de Santarém para ajudar a Universidade da Seriedade, e também agradecer-vos as representações que fazem, muitas vezes a tocata, o teatro, a tuna, que participam em muitos eventos da nossa comunidade e também já fazem parte desses eventos, já são convidados muitas vezes para participar, portanto é a representação que fazem na nossa comunidade. Portanto, uma boa abertura, é a abertura do ano letivo, que decorra da melhor maneira. O Pedro Marçal já perguntou pelas praxes, não houve praxes, mas que decorra. Ainda vai haver praxes. Se calhar ainda vamos calhar algumas das praxes. Uma boa tarde para todos. Até já. Segue-se agora a intervenção de sapiência por Vítor Feitor Pinto, nomeado pelo Papa Bento XVI, capelão da Casa Pontifícia, com o título de Monsenhor no ano 2006. Também condecorado com a Grande Cruz da Ordem do Mérito pelo Presidente da República Portuguesa no ano 1997. Vamos ouvir Monsenhor Vítor Feitor Pinto, ser cidadão ativo. Começaram todos por dizer boa tarde, eu também começo assim. Está bem? Boa tarde. Eu queria saudar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Ricardo Gonçalves, o
Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de Santarém, mas que eu não sei dizer o nome, só sei Marvila, não é mal, o Marçal, está aqui ao meu lado. Depois queria saudar também, logicamente, a Sra. Maria José Casaco, do União das Misericórdias, ou da Misericórdia de Santarém, e também a Sra. Maria João Silva. Assim como não podia deixar de saudar a Sra. Cristina Jorge, que me contactou e teve a insistir para que eu viesse, não foi? Teve cá uma coragem e uma força desde junho, por aí. Portanto, eu queria lhe agradecer muito, dizer que é muito grato para mim sentir a sua insistência, está bem? Mas não abusem, por favor. Isso é que eu peço. Depois queria saudar todos os alunos, todos os professores. Que espaço maravilhoso nós encontramos de encontro, de reflexão, de estudo, de aprofundamento da vida. Porque é muito bonito, na idade mais avançada, nós sentirmos que a vida vale a pena. Portanto, é um bocadinho esta a dinâmica de todo o nosso trabalho. E depois não podia deixar de ter também uma palavra de muita ternura e admiração para o Ferreira dos Santos, precisamente por causa que ele era Ferreira e disse que era Santos também, não é? E, portanto, por causa dessa orquestra dos cavaquinhos, que é uma coisa muito bonita. Realmente eu fiquei maravilhado de ouvir-vos tocar. E disse assim, cara, para o meu coração, como é que depois de ouvirem isto me vão aturar a mim? Olá. Portanto, queridos amigos, eu tentarei efetivamente desenvolver aqui uma tese que procurarei não ser longa demais, para efetivamente não ser fastidiosa. A Cristina tinha-me dito muito fortemente que era trabalhar temas à volta da cidadania. E eu pensei que era curioso realmente conversar um bocadinho sobre o ser cidadão ativo. Quer dizer, porque nós em toda a etapa da nossa vida, nós temos o dever de ser cidadãos ativos. Portanto, permanentemente a tentarmos, de facto, contribuir para o bem da comunidade, para o bem comum. E foi dentro dessa perspectiva que me pareceu que seria interessante juntar 3 ideias fortes. A primeira ideia forte é como é que eu me insiro na cidade, como é que eu vivo a aventura da cidade. A segunda ideia, quais são os valores fundamentais que nós devemos defender e promover e viver na cidade. E, finalmente, tornar-me ativo na cidade, qualquer que seja a minha idade. Portanto, estas são as 3 ideias que eu vou tentar conversar convosco. Se a certa altura sentirem que já estou a ser cansativo, mandem-me calar, porque eu digo-lhes assim, graças a Deus. Portanto, fiquem descansados. Portanto, iria começar, precisamente, aliás, queria dar uma palavra prévia ainda também, muito bonita, que é trabalhar numa UTIS, é trabalhar nas universidades sénior. E nós em Portugal temos 241 universidades sénior a fazer um trabalho gigantesco, fantástico, com as pessoas que valem muito e que podem continuar a valer, dando mais qualidade à própria cidade em que nós estamos envolvidos, em que nós estamos a celebrar a vida. Depois permitam-me também assim uma palavra de ternura, muita ternura. Eu quero felicitar estes 2 senhores, porque fez ontem um mês foram eleitos. E quando se é eleito, merece mesmo uma salva de palmas. Queridos amigos, não foi a cidade que os escolheu? Então, isto é um problema de cidadania. Eles estão a realizar cidadania. Qualquer de nós, também ao seu nível, no lugar onde se senta, tem que estar a realizar cidadania. Então, isto põe-me agora ao problema. O que é isto da cidade? E é por aí que eu vou começar. O que é isto da cidade? A cidade em que eu vivo. E então, devemos ir às bases da cultura. Eu diria, na cultura grega, a cidade era a polis. É assim que se diz em grego. A cidade era a polis. E a polis, já foram de certeza, alguns de vós, nas vossas viagens ou passeios, já terão tido a oportunidade de ir a Atenas e depois ir a Corinto. E, de facto, num sítio e noutro, em todas as grandes cidades gregas, encontram a polis, o ponto-chave, o lugar mais importante da cidade, que tem o Parthenon, o lugar, precisamente, do culto dos deuses, depois tem o Areópago, onde estão os filósofos, os pensadores, e depois tem a Ágora, onde efetivamente se processa todo o comércio. E, portanto, nós vemos de repente que em meia dúzia de
instituições, há todo o mundo onde as pessoas se movem e, ao moverem-se, dão um contributo positivo para o bem de todos. Agora reparem aqui uma coisa que é o que eu queria já sublinhar nesta cultura, como noutra cultura a seguir. A importância dos mais velhos. Na cultura grega, a importância dos mais velhos era fundamental, porque eram eles que se reuniam no Areópago, eram eles que debatiam os grandes problemas da cidade, eram eles que se intercruzavam com a sua cultura e a partir daí realmente subiam até ao Parthenon, subiam até realmente ao lugar dos deuses e depois também passavam por lugar onde os cidadãos todos faziam os seus comércios. Ao lado, se virem por exemplo em Éfeso, ao lado estava depois a biblioteca. Era tão interessante. E a biblioteca ao lado da Ágora era um lugar já onde todos iam também. Deixem-me dizer, a UTIS inseria-se na biblioteca. Reparem bem. No lugar onde as pessoas avançavam na sua cultura. E toda a gente tinha a preocupação de crescer na sua cultura. Reparem, é tão interessante. Portanto, isto era a cidade. Uma cidade cheia de movimento. Quem hoje percorre, de facto, as cidades, já com ruínas muito belas, vê como é que, de facto, ali se celebrava toda uma alegria de viver. A segunda nota que eu queria dizer agora é das Civitas. As Civitas era a cidade romana. E, de facto, na cidade romana nós encontrávamos alguma coisa de semelhante. Mas aí, com um pormenor curioso, davam muita importância ao poder. Os romanos eram tramados, está bem? Davam muita importância ao poder. Ainda hoje, se por acaso forem a Roma, lá vem o Capitólio. O Capitólio é o lugar do poder. E curioso, logo ao lado está a Rocha Tarpeia. Quer dizer, quem efetivamente não era de agradar ao poder, era precipitado pela Rocha Tarpeia. É impressionante. Se forem realmente a Roma, têm a oportunidade de subir as escadas do Capitólio, que agora se chama Campidoglio, e realmente dali ver todo. E dali o que é que se vê? Sobretudo vê-se o fórum, os fóruns imperiais. E nos fóruns imperiais correspondia precisamente à área que os gregos tinham do Areópago. Ali estavam as pessoas mais importantes. Conversavam, trocavam impressões, os senadores encontravam-se ali. E ali vêm os diversos templos. Em Roma, a vida da cidade misturava-se com a vida religiosa do templo. É tão interessante, porque era uma diferença completa da cultura grega. A cultura grega tinha o Areópago, tinha o Parthenon, tinha o Areópago e tinha depois a Ágora. Nos romanos não, tudo está ao mesmo nível. É um princípio quase de democratização. É interessante, de ver-se toda a gente ali ao mesmo nível. E o fórum era o lugar onde as pessoas tinham a oportunidade de caminhar, conversar, trocar impressões, fazerem negócios, interessarem-se e também subirem ao templo, ao diverso templo onde realmente poderiam encontrar uma referência muito importante. E depois os romanos tinham outra coisa muito interessante, que aliás encontramos também em Atenas, mas nos romanos encontrávamos com maior força, que era as arenas, os lugares dos grandes jogos. E vão verificar em Roma, tem o Capitólio, tem o Fórum Romano e depois tem o Circo Máximo. Realmente é tão interessante, onde se realizavam jogos. É engraçado que muita gente diz que foi ali os mártires. Não foi ali, está bem? Os mártires foi noutro círculo, completamente diferente. É tão interessante. Portanto, nós de repente vemos que efetivamente há uma vida na cidade de uma importância enorme. E todos vamos ser chamados a participar da vida da cidade. E a pouco em Roma, a vida da cidade depois começa a expandir-se, a alargar-se. E nós vemos arcos de triunfo, aqui, ali e acolá, vemos realmente as grandes colunas trazidas do Egito, vemos realmente uma data de expressões que nos revelam toda uma vida espantosa que os romanos celebravam no seu conviver comum. Depois temos as cidades atuais. Praticamente a partir do século IV, século V, foram-se estabelecendo as diversas cidades. E as cidades passaram a ter a sua presidência da Câmara, a sua Câmara, o Major, o Síndaco, sei lá, em Espanha, como é que se diz? O Alcaide, graças. O Alcaide é tão interessante, ali há todo um ambiente que se cria. E depois, a missão destes é orientar, puxar a comunidade, levar a comunidade a crescer, a sentir-se mais unida. É por isso que eu estou muito contente de ver daqui de um lado e do outro, precisamente, a Câmara e a Junta.
Quer dizer, há uma proximidade. Bem, no meio está a igreja, faz favor, está por nada. É tal toque religioso também, que também faz parte. É tão interessante. E podemos reparar que, efetivamente, nas cidades atuais é muito assim que nós vamos vivendo em essa perspectiva. E dentro dessa perspectiva começamos a compreender, efetivamente, toda a riqueza que é o nosso viver comum. É a partir disto que eu gostaria de dizer que, efetivamente, na cidade há 3 dimensões fundamentais. O encontro, a reflexão e depois, logicamente, com o compromisso, a entreajuda. São 3 notas que marcam a cidade. A cidade grega, a cidade romana, a cidade atual, europeia, se quiser. Em qualquer cidade, esta perspectiva deve manter-se permanentemente. Primeiro é o lugar de encontro. Meus queridos amigos, eu vivi numa cidade do interior durante 16 anos. 7 anos a estudar ali e 9 anos depois, realmente, na cidade, em trabalho. Professor, secretário do bispo, uma série de atividades que eu tinha ali, com atividades também, fui eu que lancei na cidade o grupo coral. Tínhamos realmente na cidade um grupo que tinha a preocupação de convidar grandes artistas para irem lá cantar, para irem lá tocar, para irem fazer concertos. Engraçadíssimo. E isto, meus queridos amigos, há 58 anos, está bem? É que eu sou padre há 58 anos. Eu não sei se há aí muitos mais velhos do que eu, está bem? É curioso. Alguns julgam que eu fui ordenado padre aos 10 anos, mas não foi. Está bem? Não foi. Portanto, repara, de repente vivi naquela cidade que tinha naquela altura 10 mil habitantes. Hoje tem 40 mil. É completamente diferente. A cidade da Guarda. Repara. É interessante que realmente toda a gente se conhecia, toda a gente se entreajudava, toda a gente estava em proximidade. Portanto, a cidade era o lugar de encontro. Mas depois tinha lugares de encontro privilegiados, que agora se estão a perder um bocadinho, hein? Como lugar de encontro. Eu vou-vos dizer, sabem quais eram? Eram os dias de mercado. O dia de mercado trazia das aldeias, das freguesias da vizinhança, à cidade, as pessoas para conversarem, para negociarem, para colherem bens. Tão interessante, tão interessante. E depois havia 2 ou 3 dias no ano em que havia então as grandes feiras. E as feiras e os mercados eram espaço para o encontro. Reparem bem. Era uma maneira das pessoas se encontrarem. Mas vão de reparar que na estrutura da cidade do século XII, XIII, XI, era engraçado que a cidade vivia aqui e de um lado estavam os inimigos e do outro lado estavam os amigos. Com os amigos faziam-se contratos, faziam-se casamentos, faziam-se festas. Com os inimigos faziam-se guerras. É tão curioso isso. Então é a vida da cidade. Reparem bem. E depois é interessante que realmente, a certa altura, tentava-se criar reconciliações. Nem sempre fáceis. Reparem bem. Mas era uma vida que se partilhava com uma intensidade absolutamente extraordinária. Restam-nos os mercados e as feiras e as romarias. As romarias não eram religiosas. A Igreja aproveitou essa dimensão de encontro para projetar um bocadinho a dinâmica da fé. E hoje há muitas romarias que têm algo de religioso, mas são sobretudo de festa. E muito bem, as pessoas se encontrarem, estarem juntas. Por exemplo, agora neste tempo, no verão passado, em todos os verões, os imigrantes que chegam, que há tanto tempo que não se veem já, e voltam a encontrar-se, e conversam, e trocam impressões, e fazem festa. Quer dizer, tudo isto é a vida da cidade. Primeiro que tudo é encontro. Depois não é só encontro, é também reflexão. Eu digo que isto é das coisas mais importantes que há. A importância que se está a perder, e eu tenho pena, dos cafés, das tasquinhas, onde se não vai apenas a comer, onde se vai para conversar, para estar em conjunto. Reparem bem, na velha cidade onde eu estive tantos anos, da Guarda, onde é que nós nos encontrávamos a discutir a política? No café. Onde é que nós nos encontrávamos para saber da saúde de alguns amigos? Era no café. E eu, repara, eu comia à mesa do bispo, está bem? Mas não tomava ali um café. Eu levantava-me da mesa do bispo, tuca, ia para o café. Para quê? Para conversar, para saber o que se passava na cidade, para entender o que se discutia, como é que as coisas,
Hoje é uma falha brutal o desaparecer dos cafés como lugar de encontro e de reflexão, às vezes de estudo. Reparem, na cidade, eu sou natural de Coimbra, na cidade de Coimbra, imensos estudantes estudavam onde? No café. Precisamente porque ali tinham os colegas, apareciam outros que davam umas explicações, que contavam o pormenor, portanto, toda esta reflexão. E como era importante, eu na cidade de Lisboa, eu vivo há 37 anos num prédio que tem por baixo um café que foi célebre. Os mais velhos lembram-se, que estiveram tempos em Lisboa, ouviram falar no Café Vavá. Antes do 25 de Abril, ali se discutiam todos os problemas políticos. Impressionante. Todos. E depois é curioso que apareciam lá quem era da situação, quem era da oposição. É engraçado. Encontravam-se ali a tomar café, em mesas separadas, o Marcelo Caetano e o Vasco Gonçalves, que eram meus vizinhos. Tão interessante. Eu fui depois vizinho, porque quando isto se dá, eu ainda não vivia ali. Portanto, é tão interessante reparar este lugar de reflexão. E é muito importante que nós tenhamos lugares de reflexão. A reflexão não pode ser só na Assembleia da República. A reflexão não pode ser só em grandes sessões de trabalho que se discute. A reflexão tem que se viver, tem que se respirar, tem que se conversar. E com simplicidade. Deixem-me dizer, com diversidade de opiniões. Porque é a partir da diversidade de opiniões que nós vamos crescendo, aceitando que os outros têm razão em algumas coisas. Não sou só eu que tenho razão em tudo. Então este diálogo aberto ajuda-nos a caminhar de uma maneira verdadeiramente extraordinária. Agora isto leva a quem é a entreajuda. De repente na cidade eu reparo que fulano precisa de mim. Ouçam lá, não é assim, não sei se sabem qual é a diferença que há entre os portugueses e os ingleses quando se encontram. O inglês diz assim, good morning, how do you do? E o outro responde, very well, thank you, and you? Fine. E cada um vai à vida. Nós não. Então, como é que está? Bom dia, como é que está? Agora fui ao médico, agora tive que fazer um TAC, querem por força que eu faça uma ressonância magnética, estou a tomar este medicamento e aquele, esquece-me de tudo e ficam meia hora a falar das doenças. Minhas senhoras e meus senhores professores, faz favor, contrariem isso cá na Terra, está bem? Das doenças não se fala. Quando a mim me perguntam como está, eu digo sempre, estou ótimo. Estou ótimo. É que o espírito, de facto, ajuda-nos a estarmos melhores, a saber sorrir, a estar disponíveis. Não podemos andar com cara de doente de forma nenhuma. Nem pensar nisso, está bem? Só quando é necessário. Só quando é necessário. Portanto, queridos amigos, no fundo é o problema da entreajuda. E pode ser uma entreajuda económica, e pode ser uma entreajuda cultural, e pode ser uma entreajuda de saúde, da área da saúde, pode ser entreajuda pedagógica, como é que estamos a educar os nossos filhos ou os nossos netos, os nossos, salvo seja, que eu não tenho. Está bem? Mas é tão interessante sentir esta beleza da entreajuda. Porque é a partir da entreajuda que nós assumimos compromissos. Eu gostei tanto do Ferreira Santos dizer há bocadinho que havia 3 pessoas que não estavam. Quer dizer que todos se conhecem, todos estão próximos. O problema de cada um é conhecido. E é conhecido não como crítica. Ai, o que eu fui dizer. É que há a mania de falarmos dos outros em crítica. Da maneira como está vestido, ou o que disse, ou o que fez. E não de uma maneira estimulante para me comprometer na ajuda que o outro merece de mim. Portanto, queridos amigos, eu penso que esta ideia, ser capaz de construir a cidade, torna-se fundamental. E isto implica o quê? Ajudar a construir a cidade, primeiro nos atos cívicos normais. É lógico. E são as eleições, por exemplo, e todos têm o dever de participar. Ninguém pode dispensar-se, por qualquer razão. Ninguém pode dispensar-se. Deve participar. Uma ausência não é justificável de bom ponto de vista. Se quer um voto nulo, faz nulo. Mas está presente, participa. Portanto, nos atos normais de cidadania, como são as eleições, ou como são precisamente o aprofundamento da reflexão política, temos o dever de ter sensibilidade política. Das coisas que mais me impressiona foi quando foi a seguir ao 25 de Abril, uns senhores que eu encontrei, que se voltaram para mim e disseram, agora já não ouço televisão, não me interessa. Curioso. Estavam-se a debater coisas importantes.
Eu tinha que ser informado. Eu posso ter a minha opinião, pode ser diferente daquele que está a falar, mas eu tenho que saber o que se passa. Portanto, a atitude de informação, depois de crítica e depois de intervenção sistemática, é fundamental ter coragem e capacidade para fazer isto. E a partir daí, depois reflete-se sobre a compreensão das diversas situações que nós temos que viver. E as situações que nós vivemos na cidade, os governos, as autarquias, os sindicatos, são estruturas da cidade que eu tenho que entender, que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que refletir sobre tudo isso para depois participar com consciência. Reparem bem, é tão interessante isso. É tão bonito sentirmos assim, vivos, em qualquer idade, qualquer que seja a nossa idade. Temos que aceitar participar intensamente em toda a vida da própria comunidade humana. E é a partir daí que depois abrimos o coração ao debate. Não tenham nunca medo do debate. E aqui eu digo-vos uma coisa que tenho pena, é que atualmente, muito em Portugal, o debate muitas vezes torna-se agressão. E o debate não pode nunca ser agressão. Eu estou a falar até do debate em família entre o homem e a mulher, está bem? Não pode ser agressão. Tem que ser esclarecimento, tem que ser iluminação dos problemas, tem que ser ver toda a gama da situação que eu tenho que enfrentar. É isso que é o debate. O debate não é que ele diz isto, eu tenho que dizer o contrário necessariamente, porque sou de outro grupo. Não pode ser. Não pode ser. De outro grupo social, de outro grupo económico, de outro grupo político, de outro grupo religioso. Não, de forma nenhuma. Eu digo que nesse aspecto eu tive a oportunidade de colaborar numa coisa muito bonita durante uma série de anos, até conseguirmos chegar à conclusão do não debate, mas colaboração. Pelo debate chegar à colaboração com as outras estruturas religiosas não católicas para o serviço de apoio aos doentes nos hospitais. Foram 6 anos interessantíssimos que tivemos conversa com o Governo, com os Ministérios da Saúde de várias cores, com 12 confissões religiosas diferentes e conseguimos chegar a uma coisa que eu prefaciei e que se chama o Manual da Assistência Espiritual e Religiosa nos Hospitais. E tem instruções de 12 religiões diferentes. Tão interessante. Tão interessante. Isto era impossível em 1910. Era impossível em 1940 e 50. Os protestantes, os judeus então, os muçulmanos, por amor de Deus. Não, tudo são religiões. Cada pessoa tem esta religião. Cada pessoa tem este partido político. Cada pessoa tem esta opção cultural, ideológica. Porquê? Quem me disse isso um dia foi o doutor, disse num grupo, numa tertúlia de que eu faço parte. Eu tenho a mania das tertúlias. Nos encontrarmos a conversar. E numa tertúlia de médicos, com 40 médicos, convidámos um senhor que eu aprecio muito, que é o João Lobo Antunes, a vir conversar connosco. E a certa altura colocámos este problema. Mas porquê é que as pessoas escolhem esta opção política, ou escolhem esta opção religiosa, ou esta opção cultural, se quiser? Qual é a razão? E ele disse 3 razões. Primeira, o nosso DNA. Esse mesmo que é médico. A segunda, o ambiente onde vivemos, sobretudo nos primeiros anos de vida. E terceiro, situações de acaso que nos acontecem e que alteram o nosso comportamento. É tão giro. O nosso DNA é a influência dos nossos pais. O nosso DNA social é a influência dos nossos pais. O meu pai levou-me à catequese. A minha mãe levou-me à catequese. O meu pai não queria ver religião de parte de forma nenhuma. E assim foi diferente. E depois, o nosso ambiente. Eu nasci concretamente na União Indiana. Ou nasci na China. Não vou ser católico, claro. Vou ser outra coisa. O ambiente é que me molda, é que me convida para a prática desta religião. E depois, alguma coisa de acaso. Este rapaz conheceu uma rapariga que era muito piedosa. E ele até se converteu, claro. Reparem, isto deu-se num caso concreto. Eu citei este caso, foi o caso concreto. O meu pai e a minha mãe andavam a estudar na Universidade de Coimbra na década de 20. Já lá vai. E o meu pai apaixonou-se pela minha mãe, que era filha de um dos professores dele. Reparem, podem imaginar a tragédia. Mas pior não foi isso. O pior foi quando o meu pai, que era um católico praticante do Sabugal, da região da Guarda, foi conhecer aquela menina
que era realmente de Coimbra, de um pai que não tinha fé, e ela também não tinha fé. Que engraçado. Esta mistura até deu um padre, que engraçado. Coisa curiosa, repara. Curiosa. Se o meu pai e a minha mãe não aceitassem esta diferença, eu nunca era o que sou. Eu nunca era o que sou. E caminharam juntos. O meu pai era um homem altamente diplomado. Não sei se era por ser professor de matemática, mas de qualquer maneira sabia realmente lidar, e como a minha mãe lidava com a ternura, sabia calar-se. Ouviram todos? O meu pai sabia calar-se e depois respondia uns minutos depois, 1 hora depois, e voltava a pegar na conversa, serenamente. Tão engraçado. E de facto, apesar das diferenças, as pessoas comungam e geram a união e encontram as saídas melhores para todos os problemas. Portanto, dentro dessa perspectiva, eu penso que tudo o que é um debate, um crescimento, ajuda-nos em todos os aspectos da vida. A cidade convida-nos a isso. Agora, queridos amigos, vamos aqui ao prato mais importante. Na cidade, eu tenho que olhar para os valores. Olhem que o mais importante da cidade não é o económico. Infelizmente, andamos fartos de abrir a televisão e só ouvir economia, 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 economia. Atenção. O mais importante são os valores. E agora perguntar-me eu, como é que você olha para os valores? 3 dimensões. 3 dimensões. Eu não olho para os papéis porque saíste de cor e salteado. Atenção. Primeiro quadro de valores. Os direitos humanos. A cidade consagrou os direitos humanos. Quem me dera que toda a gente na cidade cumprisse os direitos humanos. É fundamental. Os direitos humanos não são muitos, são 30, está bem? São 30. Não são muitos. Os direitos humanos são 30. Os 2 primeiros dizem uma coisa muito bonita. Que todos somos iguais. Em dignidade e em direitos. Todos somos iguais. E o segundo diz assim, não pode haver nenhuma discriminação. Nem de idade, nem de cultura, nem de religião, nem de opção política, nem de posição social e económica. Somos todos iguais. Todos iguais. Não pode haver discriminação. Agora, a partir disto, surgem então 6 grandes direitos. Direito à vida. Artigo 3º, 4º, 5º e 25. Direito à vida e à qualidade de vida. Lá aparece o problema da saúde no 25. Depois, direito ao trabalho. Artigo 24 e 23 e 24. O 23 diz o direito ao trabalho com os salários justos, com tudo isso, e depois tem o direito ao descanso, no artigo 24. Eu considero que há muitos que só veem o 24 e não veem o 23. Mas são os 2. Direito ao trabalho. Depois, direito à justiça. Artigos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São uma data de artigos sobre a justiça. A todos temos direito. Depois, direito à cultura. Artigos 18 e 19 e 26. Direito à cultura. Informação e tudo o resto. Depois, ainda, e muito importante, no direito à cultura e o direito à verdade. Pois o direito à participação. O artigo 27 e 28. E depois, muito bonito, o que é que diz o artigo 29? A cada um destes direitos corresponde o dever de respeitá-los nos outros. Olá, olá, eu tenho um direito. Tenho, sim, senhor. Tenho que respeitá-lo aqui, no meu amigo Ricardo, que está aqui ao meu lado. No meu amigo Hugo, que está aqui ao meu lado. A cada direito que eu tenho, corresponde um dever. É o que diz o número 27 e 28. E isso muitas vezes não é contemplado. Não se tem atenção suficiente. E depois, o artigo 29, direi melhor. E depois vem o artigo 30. E qual é o artigo 30? O que é que vem dizer? Tudo isto, que são direitos e deveres, devem ser anunciados e levados à prática. Sabem que eu tenho uma tristeza, eu sou um professor de ética, e como professor de ética, aquilo que eu vos disse agora neste bocadinho demora-me 2 horas nas minhas aulas. Está bem? Eu aqui só enunciei, porque depois gosto de esmiuçar cada um destes direitos. Se nós respeitássemos estes direitos, a sociedade era totalmente diferente. A sociedade é alguma coisa de completamente novo, de felicidade para todos, porque todos tínhamos a preocupação uns pelos outros.
ninguém estava preocupado só consigo. Quer dizer, era fantástico. E reparem, o drama é que substituímos os direitos pelas conveniências. E, portanto, eu defendo não o direito que tenho com o dever que tenho, substituo tudo isto pela conveniência. E convém-me isto. E até nos parlamentos europeus, tantas e tantas vezes, defendem-se posições que vão radicalmente contra os direitos humanos. Isto é impressionante, reparem bem. Porque as conveniências substituíram os direitos que 192 nações acharam que eram essenciais para não termos uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, que matou 49 milhões de homens. Tão interessante. Primeira nota em valores: respeitarmos os direitos humanos. Conhecê-los e respeitá-los. É que reparem, muitas vezes não conhecemos os direitos humanos. Eu recordo de umas aulas em que eu comecei por perguntar, já todos, estão aulas na universidade, hein? Já estavam todos com o 12º ano. E eu perguntar quantos são os direitos humanos. E uma lá de um canto disse, parece-me que são 3. E a minha resposta foi, olha que isso é a Santíssima Trindade. E outro disse, ó Sr. Padre, não lhe parece que são 120? Não exagere, não é tanto. Tinham chegado à universidade sem se conhecerem os direitos humanos. Sem se conhecerem os direitos humanos. Os direitos humanos é o fundamental da cidadania. Está bem? É o fundamental da cidadania. E quando não se respeitam, há a exclusão. Criam-se exclusões. E deixem-me dizer com o coração na mão. E os mais velhos são muitas vezes excluídos, porque se não respeitam os direitos humanos. Queridos amigos, portanto, primeira nota da cidadania, cumprir os direitos humanos. Segunda nota, garantir os valores fundamentais. Eu aqui vou dizer 2 quadros de valores fundamentais, só enunciados. A verdade como fundamento, a justiça como regra, a liberdade como dinâmica, o amor como clima normal da ação para chegarmos à paz universal. Reparem, vão dizer, onde é que você foi descobrir isso? Estavam todos a pensar isso. Foi o célebre Papa João XXIII, numa encíclica sobre a paz na Terra, Pacem in Terris, que no número 35 diz que se cultivassem estes 5 valores, o mundo era completamente diferente. Se toda a gente respeitasse em todos os povos estes 5 valores, tudo era diferente. E a isto acrescenta realmente um pensador que escreveu um decreto-lei e que introduziu de uma maneira muito bonita. Um decreto-lei foi o Roberto Carneiro, em 1991, ia-me nomear como coordenador de uma iniciativa muito bonita que era Entre Culturas, a relação das culturas todas no Ministério da Educação, de tal maneira que toda a criança pudesse efetivamente entrar na escola, ainda que fosse de pessoas imigrantes que ainda não estavam legalizadas. Foi um trabalho que eu fiz durante 10 anos, muito bonito, muito bonito, muito bonito. E digo-vos que a certa altura ele, quer dizer, fez o decreto-lei. E esse decreto-lei, na introdução, diz assim, quais são os valores da cidadania. Nessa altura quase não se falava de cidadania. 1991, hein? Então, diz ele, quais são os valores da cidadania? Vejam lá. A tolerância, a convivência, o diálogo e a solidariedade. Vejam bem, em que é que consiste a tolerância? Aceitar que o outro é diferente. Em que é que consiste a convivência? Saber conviver lado a lado com os outros que são diferentes. Não marginalizar ninguém. Terceiro, diálogo. Aceitar que os outros, em algumas coisas, têm razão. E eu posso enriquecer-me com eles. E eles também se podem enriquecer comigo. Finalmente, a solidariedade. Eu aceitar até ao fim que posso levar às minhas costas o peso do outro que está em grande sofrimento. Porque ser solidário não é dar uns tostõezinhos. É eu assumir o problema que o outro tem e tentar fazer tudo para encontrar uma saída para aquele problema. Estes são os valores sociais que contemplam a nossa cidadania. E onde é que nós temos que viver isto? Temos que viver isto, queridos amigos, na família. Porque
que há famílias que não cultivam a cidadania. Temos que ver isto na escola. Há escolas onde nem alunos nem professores cultivam a cidadania. Temos que ver isto nas igrejas, meus queridos amigos. Nas igrejas. Eu já tive pessoas que, quando chegam ao abraço da paz, se não tem lá uma pessoa da sua cor, voltam-se para o outro lado para nos dar o abraço da paz. É tão engraçado. E uma senhora já com alguma idade que me dizia: eu no Pai Nosso há uma coisa que eu deixei de dizer. Oh, minha senhora, deixou o Pai Nosso, tirou um bocado ao Pai Nosso. Tirei, não aguentava. Então, tirei o perdoai-nos as nossas ofensas como eu perdoo quem nos ofende. Essa tirei. Tão engraçado. Queremos as coisas à nossa medida, é tão curioso. Queremos as coisas à nossa medida. Portanto, reparem, é extremamente importante compreender que estes são valores fundamentais que nós temos que assegurar completamente na nossa estrutura convivencial. E há depois aquilo que eu chamo as linhas de força de valores. E aqui permitam-me que eu cite um trabalho em que também tive a oportunidade de colaborar, em que a Igreja tomou posição muito curiosa lá para janeiro ou fevereiro, daquilo que era a situação de Portugal. E então, a certa altura, dizia uma coisa muito bonita. Precisávamos de cultivar 4 coisas. E disseram que era o respeito pela dignidade humana em todas as situações. Respeitar a dignidade humana de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um idoso, de um homem adulto, de uma pessoa que já foi criminosa, mas em que nós temos que acreditar através do processo de regeneração. Nós temos que respeitar sempre a dignidade humana de cada um, para respeitarem também a minha dignidade. Segunda coisa, procurar o bem comum. Eu posso dizer assim muito baixinho, eu penso que esta é a maior lacuna que nós temos na sociedade portuguesa. Eu duvido muito que muitos, ao nível de grande responsabilidade, se preocupem com o bem comum. Podem preocupar-se com as suas maneiras de pensar, com as suas opções, com os seus interesses, mas o bem comum é que, se eu me preocupar com o bem comum, eu tenho que me sentar ao lado do outro para conversar com ele. Não posso deixar de fazer isso. É tão bonito. Preocupação do bem comum. Terceira coisa, a subsidiariedade. Há coisas que podem ser resolver a nível da Junta de Freguesia, não vão para a Câmara. Há coisas que se podem resolver na Câmara, não vão para o Governo. Claro, subsidiariedade. Todos nós, cada um de nós pode resolver um problema, não vai aborrecer o Sr. Presidente da Junta. Claro, se eu posso resolver um problema, lógico. E aqui é muito importante isso, sabe porquê? Nós, em vez de criarmos um sistema de participação, estamos a criar um sistema de assistencialismo. Quando temos que gerar o sentido da participação. É tão bonito isto. Tão bonito. E a última nota, que neste tal documento nós elaboramos, é a da solidariedade que eu já falei há pouco. Ser solidário. Ser um só com o outro que está comigo. Assumir o seu problema. Ser capaz de o ajudar e ultrapassar. E vou terminar com o último ponto da minha reflexão. Como é que eu vou então ser, de facto, um cidadão completamente ativo? De facto, se eu cultivo os valores, eu tenho que realmente me tornar capaz de inserir estes mesmos valores na cidade onde eu vivo. E aí eu direi que nós, na vida, temos várias etapas. E em cada etapa eu devo saber o que é que devo fazer. Eu direi 3 grandes etapas. O tempo da aprendizagem, o tempo da produção e o tempo da partilha de experiência. Pensem nisto bem, caramba. Pensem nisto bem. O tempo de aprendizagem, enquanto ando na escola, desde a escolinha de infância até à faculdade, até os meus diplomas, disto, aquilo, todo. É o tempo de aprendizagem. Depois de eu estar a ter aprendido, eu tenho que começar a trabalhar. E temos que inventar formas de toda a gente trabalhar. Toda a gente tem que produzir. Atenção. Toda a gente tem que produzir. Eu digo que é das coisas que mais me preocupa é que nós reivindicamos imenso, mas não nos preocupamos por produzir imenso. Temos que ser produtores, cada um. Porque entre os 30 e os 65 é a idade da produção. Portanto, tenho que inventar formas de não ficar parado. E depois a seguir isso, depois dos 65, tempo de partilha de experiências. E é aqui que a nossa idade é maravilhosa. Oh, meus queridos amigos, nesta unidade de séniores, nesta universidade de séniores, é aqui que nós somos maravilhosos. Porque temos experiências tão bonitas.
meus queridos amigos, eu estou aqui a conversar convosco de quê? Das minhas experiências. Daquilo que tenho estudado ao longo da vida, que tenho tentado aplicar, aqui, ali e acolá, nas diversas situações em que tenho desenvolvido atividade. Não me digam lá que um avô não tem muita experiência para comunicar com o neto. Não tem muita capacidade de poder ajudar um filho que está agora com mais dificuldades. Claro. E na cidade dos homens não tem possibilidade de dar o seu contributo para um rendimento maior da própria cidade enquanto tal. Há tantas coisas que se podem fazer e que é necessário descobrirmos para fazermos, para partilharmos a vida. E dentro desta perspectiva, os mais velhos, então, vivem estas etapas da vida das maneiras mais belas. E aqui eu citarei apenas que as universidades sénior são realmente lugares onde se aprende, corrijam-me se acham que não, é os lugares onde se aprende, onde se conhece, onde cada um se realiza, onde se estabelecem relações, onde se constrói uma sociedade nova. Esta é a minha tese. Isto levava-me a conversar muito. Cada uma destas palavras. Primeiro, aprender. Meus amigos, não há ninguém que saiba tudo. Não há ninguém que saiba tudo. E temos que aprender. Aprender segundo os nossos gostos. Eu quero felicitar todas as universidades séniores do meu país. Porque eu tinha uma angústia enorme, continuo ainda a ter, quando entro nos lares de idosos e vejo homens e mulheres, meus conhecidos, a fazerem cestos e tapetes de arraiolos. Que nunca fizeram. Que não é a sua vocação. Que podem fazer muitas outras coisas. Mas de repente foram todos encaixados no modelo. Não pode ser. Não pode ser. Alguns poderão fazer cestos. Alguns poderão fazer tapetes de arraiolos. Mas há outros que podem fazer muitas outras coisas. É por isso que no centro de dia que eu tenho na minha comunidade paroquial, com os 140 pessoas que vivem ali todos os dias, efetivamente, organizam programas que em toda a semana os vai manter em atividades as mais diversificadas. Para quê? Para que se sintam úteis. Portanto, estão a aprender a partir de experiências novas. Estão a abrir o coração a novas alegrias. Quer dizer, o problema da aprendizagem é fundamental. E depois isto permite conhecer outras pessoas. Meus amigos, deixem-me dizer, o drama maior dos mais velhos, sabem qual é? É a solidão. É a solidão. Eu, na minha comunidade paroquial, tenho detectado com a junta de freguesia do Campo Grande, agora temos uma junta maior também, com 3 freguesias, ainda não começámos a trabalhar juntos, mas vamos começar rapidamente. Fizemos um estudo e temos 900 pessoas a viverem sozinhas dentro do bairro da paróquia. Uma paróquia com 27 mil habitantes, 900 pessoas a viverem sozinhas. Nós assistimos completamente, em todos os aspectos, 110. Assistimos com alimentação e um pouco mais 300. Falta-nos o resto. Não somos capazes de chegar a tudo. Podem imaginar o que é um trabalho exaustivo, constante, que estamos a ter, para poder manter as pessoas com vitalidade, mesmo que estejam sozinhas em casa, com vitalidade. E temos experiências que eu não vos conto. São experiências maravilhosas. Inclusive levando as nossas crianças das catequeses a visitar estas pessoas, para que estas pessoas lhe contem histórias. Não é para dizerem, coitadinho, está aqui sozinho, não. Já sabe aquilo que recebe as crianças, é para contar histórias às crianças, para se tornar útil. Portanto, há aqui toda uma dinâmica de vida absolutamente fundamental. Portanto, assim se conhecem pessoas, as pessoas se realizam, se estabelecem novas relações para poderem chegar mais longe no compromisso de vida que têm. Então, assim sendo, cada pessoa mantém a sua vocação, precisamente com os interesses que são os seus. Não inventa nada. Tenta descobrir alguma coisa que estava escondido e que se reabre. Nunca mais esqueço, um grande médico, foi meu médico, morreu com 92 anos, mas os últimos 15 anos dele foi a pintar. Mas com uma criatividade completamente espetacular. Reparem, com conchinhas da praia, muito pequeninas, reproduzia quadros. E quadros que estiveram em exposição, precisamente no Palácio da Independência em Lisboa. Ele deu uma dessas obras dele, que é a Torre de Belém, é uma coisa fabulosa.
Ele inventou aquilo que poderia fazer, pediu apoio a quem lhe podia ensinar a trabalhar aquele material e tornou-se um verdadeiro artista. Silveira Botelho. Dr. Joaquim Silveira Botelho, que foi durante muitos anos diretor do IPO, professor de ensino, e soube descobrir alguma coisa de novo para realizar. Fiz descansado que eu vou terminar já. É que eu não quero cansar ninguém. Tá? Pronto. Portanto, queridos amigos, assim sendo, eu direi... É o mais jovem, eu sei. Temos que tornar-nos úteis à sociedade. Úteis à sociedade, é aquilo que nos é pedido. Que o Senhor nos possa ajudar para isso. Eu direi, última nota, o voluntariado. O voluntariado pode ser voluntariado social, pode ser voluntariado cultural, que pode ser voluntariado familiar, que pode ser até voluntariado religioso. Eu, na minha comunidade paroquial, tenho 430 voluntários. E uma das áreas é ajudar espiritualmente, através da cultura da relação e da transcendência, aqueles que realmente precisam de ser ajudados na sua solidão. E digo-vos que é um trabalho lindíssimo que conseguimos realizar. Queridos amigos, que úteis, a partir deste ano, depois de todo o trabalho já realizado, chegue mais longe para converter cada um em cidadãos ativos, precisamente nesta espetacular cidade de Santarém. Que o Senhor vos ajude. A dizer muito boa tarde a todos. Como já vem sendo hábito, cá estamos de novo para fazer o encerramento de mais uma sessão inaugural, desta vez o ano letivo 2013-2014. Depois de vozes e palavras tão sábias, que mais poderemos acrescentar se não apresentarmos o nosso apontamento de hoje? Vamos então iniciar com Altar de Santarém, música de Frederico Valério e letra de Amadeu do Val, seguindo-se uma canção que descreve uma das fainas do nosso Tejo, as Carvoeiras, letra e música de Frederico Valério e Gustavo de Matos Sequeira. Meu
obrigada pelos vossos carinhosos aplausos, os quais constituem para nós um incentivo para continuar a dar o nosso melhor. Resta-nos desejar que o novo ano corresponda às expectativas de professores e alunos e um voto de boas-vindas aos caloiros. De seguida, iremos interpretar, com letra e música de Zeca Afonso, Vejam Bem. E para finalizar, o hino da nossa Tuna, Estudantina da Tuna, numa adaptação da Estudantina Portuguesa, feita pelo colega Val Cruz. Muito obrigada, um bom ano, como já disse, e mais uma vez, bem-aja.